Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre a interpretação gráfica de uma função do segundo grau. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns casos sobre a interpretação gráfica da função do segundo grau da função quadrática. Vamos começar aqui com a função quadrática dada por f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 5. Identificando os coeficientes, eu vou ter aí que o coeficiente A vale 1, porque é o número que está próximo do x quadrado. O coeficiente B vale 4, que é o número que está junto do x. E o coeficiente C é 5, que é o número que não tem letra. O que acontece? O valor de C, ele representa o valor em que a parábola, que é a curva, ela corta o eixo y. Então, como o C vale 5, eu já sei que a parábola vai cortar o eixo y no 5. E realmente, ela corta o eixo y no 5. Ok. O que acontece? Observando esse gráfico, né? Eu tenho aí essa parábola. Observe que o gráfico da função quadrática, ele pode ter sua concavidade voltada para cima ou ele pode ter sua concavidade voltada para baixo. A concavidade é para cima quando A é maior que zero e a concavidade vai ficar para baixo quando A for menor que zero. Então, nesse caso, como a concavidade está para cima, o A vai ser maior que zero. A maior que zero. O delta, só de olhar para o gráfico, já dá para saber se o delta é maior que zero, se o delta é igual a zero, ou se o delta é menor que zero. O que acontece? O delta é maior que zero quando a parábola corta o eixo x em dois lugares, ou seja, quando eu vou ter dois zeros diferentes. O delta é zero quando a parábola corta o eixo x em um único lugar, ou seja, zeros iguais. E o delta vai ser menor que zero quando ela não toca o eixo x. Então, dos três casos que eu falei, esse exemplo aí, a parábola não toca o x. Se a parábola não toca o x, é porque o delta vai ser menor do que zero. Os zeros da função são os valores em que a parábola corta o eixo x. Nesse caso, ela não toca o eixo x. Como ela não toca o eixo x, nós não vamos ter nenhum zero da função, nenhuma raiz. Vamos lá, gente. As coordenadas do vértice. Quem é o vértice, professor? O vértice, gente, é o ponto em que a parábola faz a curva. Ou seja, é o ponto em que a parábola muda de comportamento. Que no caso é aquele pontinho lá embaixo, que eu já pintei um pouquinho de vermelho. Então, o vértice é esse ponto aí, onde ela faz a curva, onde ela muda de comportamento. As coordenadas do vértice vamos identificar, as coordenadas do vértice é x menos 2 e a coordenada y é x igual a 1. Essas são as coordenadas do vértice. O y do vértice, que no caso é 1, ele pode ser valor máximo ou ele é valor mínimo. Quando A é maior que zero, ele vai ser valor mínimo. Quando A for menor que zero, ele vai ser valor máximo. Então, nesse caso, como A é maior que zero, como a abertura está para cima, ele vai ser valor mínimo. O y do vértice, que é 1, é valor mínimo. Em relação à imagem da função, gente, a imagem da função é os valores de y que são empregados na função, os valores de y que são utilizados pela função em estudo. Então, se eu observar aqui, gente, olha, essa parábola ela está definida para valores acima de 1. Sempre eu vou me basear no y do vértice. Como no y do vértice é 1, eu estou observando que esse gráfico só está existindo para valores acima de 1. Valores acima de 1, eu vou escrever como sendo valores maiores ou iguais a 1. Então, a imagem da função vai ficar y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 1. Ou seja, o gráfico só está definido para valores maiores ou iguais a 1. Agora vamos fazer o estudo do sinal da função. O que acontece? Quando a parábola está abaixo do eixo x, dizemos que ela é negativa. Nos valores que ela corta o eixo x, dizemos que ela é zero. E quando ela está acima do x, dizemos que ela é positiva. Se eu observar aqui, ó, primeiro caso, o que é que eu tenho aqui? Ó? F de x maior que zero, quer dizer, a função é positiva. A função é positiva para quais valores de x? Observando o gráfico aqui, gente,
A parábola ela está totalmente acima do x. Então, ela é completamente positiva, ou seja, para qualquer valor de x, ela é positiva. Então, nesse caso, ela é positiva para qualquer valor de x da reta numérica. Então, para x pertence aos reais. Voltando aqui, como ela não toca o x, ela não é zero, deixa em branco. Como ela não ultrapassa o x para baixo, ela também não é negativa, deixamos em branco. Vamos aí para o próximo exemplo. Pronto, agora eu tenho uma função quadrática, menos 2x ao quadrado, mais 8x menos 6. Vamos identificar aqui os coeficientes a, b e c. O coeficiente a, que é do x quadrado, o número que está próximo do x quadrado é menos 2. O coeficiente b é 8, que é o que acompanha o x, e o coeficiente c é menos 6. Então, aquele menos 6 é onde a parábola corta o eixo y. Então, ela vai cortar o eixo y no menos 6, como eu já destaquei. Vamos lá. O A é maior que zero ou A é menor que zero? O que acontece? A abertura está para baixo. Então, eu vou ter aí A menor que zero. Então, toda vez que for com cavidade para baixo, A menor que zero. Observe que a parábola está cortando o eixo x no 1 e ela está cortando o eixo x também no 3. Então, como a parábola corta o eixo x em dois lugares, eu vou ter delta maior que zero. Então, delta maior que zero é toda vez que a parábola corta o x em dois lugares, quer dizer, são dois zeros diferentes. Os zeros da função, que é onde ela corta o x, é 1 e 3. As coordenadas desses zeros vai ser 1 e 0 e 3 e 0. O vértice é aquele pontinho que está lá em cima, deixa eu pintar ele aqui de vermelho. Ele tem coordenadas x, x2 e y também 2, aqui ó. Pronto, o y do vértice tem coordenadas x2 e y2. O y do vértice, que no caso é 2, ele é um valor máximo porque a concavidade está voltada para baixo. Agora a imagem da função, eu vou ter y pertence aos reais, tal que y. Gente, aqui eu vou usar, o valor que eu vou usar aqui é o y do vértice. Observe aí, a função ela está definida para valores abaixo de 2, que é o y do vértice. Então, a função só existe aí, o gráfico só está existindo para valores abaixo de 2. Valores abaixo de 2, a gente escreve como sendo valores menor ou igual a 2. Fazendo o estudo do sinal agora, gente. Vamos lá, vamos fazer o estudo do sinal. O que acontece? Ó, a função é positiva. Primeiro, vamos começar. A função é positiva. Pessoal, a função é positiva onde ela está acima do x. Então, ela é positiva nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. De 1 a 3, a função está acima do x. De 1 até 3, a função está acima do x. Então, ela é positiva para esse intervalo de x. Como é que nós vamos escrever? Nós vamos escrever que a função é positiva para 1 menor que x e x menor que 3. Ou seja, para todos os valores no intervalo de 1 a 3, a parábola está acima. Ela é zero onde ela corta o x, que é, no caso, no 1 e no 3. Então, ela é zero para x igual a 1 e x igual a 3. E ela é negativa na parte que ela fica abaixo do x. Então, observe, gente. A parábola ela está abaixo do x para valores antes de 1 e ela está abaixo do x para valores depois de 3. Como é que eu escrevo aí? Valores antes de 1 é valores menores que 1. Valores depois de 3 é valores maiores que 3. Então, ela é negativa para x menor que 1 e x maior que 3. Ok? Vamos lá. Último exemplo sobre essa parte de interpretação gráfica. Eu tenho uma função quadrática f de x igual a menos 4x menos 8 menos 4. Nesse caso aí, eu tenho que o coeficiente a é menos 4, o coeficiente b é menos 8 e o coeficiente c é menos 4. A concavidade está para baixo, então eu vou ter a menor que zero. Ela está tocando o x em um ponto, então quer dizer que delta é zero, ou seja, eu tenho duas raízes iguais. O zero da função nesse caso é onde ela toca o x, que no caso é menos 1, e eu vou ter esse ponto aí tem coordenadas menos 1 e 0. Então, as coordenadas das raízes do zero é menos 1 e 0. Pessoal, nesse caso que o delta é zero, o vértice também vai ser no mesmo lugar do zero da função, no menos 1.
Então, o vértice, esse ponto aí em vermelho que eu pintei. Então, as coordenadas do vértice é as mesmas coordenadas do zero da função, menos 1 e 0. Então, nesse caso, o y do vértice é zero. O y do vértice, que é zero, ele vai ser um valor máximo. Ele vai ser um valor máximo porque eu estou percebendo que o gráfico ele só existe para valores abaixo de zero. Né? Então, ele é um valor máximo. Ou eu poderia falar assim, é um valor máximo porque a concavidade está para baixo. Então, toda vez que a concavidade é para baixo, o y do vértice vai ser valor máximo. Agora, se a concavidade estivesse para cima, o y do vértice seria valor mínimo. Beleza. A imagem da função, o que, que acontece? Observando aqui, dá para perceber que o gráfico ele só existe para valores de y abaixo ou igual a zero. Valores abaixo ou igual a zero, a gente vai escrever como sendo valores menores ou igual a zero. Então, a imagem da função vai ficar y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a zero. Ou seja, o gráfico só está existindo para valores de y menores ou igual a zero. Imagem da função, ela é positiva. Para qual valor de x ela é positiva? Aí eu te pergunto, em algum momento essa parábola ultrapassou o x para cima? Não, né? Então ela não é positiva, deixa em branco em nenhum momento. Ela é zero onde toca o x, ela toca o x no menos 1, então ela é zero para x igual a menos 1. E ela é negativa para valores antes de 1, então para valores antes de 1, de menos 1, ela está abaixo do x, e para valores depois de menos 1, ela também está abaixo do x. Então, ela é negativa para x menor que menos 1, e ela é negativa para x maior que menos 1, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.